Eu convido você, primeiramente, a fechar os teus olhos, agora, quietar um pouco. Daqui a pouco a gente tem mais tempo, a gente vai conversar. Agora vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, dividir um pouco aquilo que Deus tem colocado no coração. Fecha os teus olhos. Deus, eu quero agradecer agora por essa oportunidade tão grandiosa, Senhor, de estar na Tua presença, também falando da Tua palavra. Tivemos a oportunidade de, Pai, ouvir muitas coisas através das canções, através, Senhor, Pai, de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Canções maravilhosas que falam ao nosso coração, Senhor. Cuida de nós. O Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Por isso, o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de falar conosco nesta noite. Ministrar aos corações, Deus. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e te pedir, Senhor, que Teu Espírito fale comigo, Senhor, assim como já tem feito, Senhor. E ajuda-me, Senhor, a falar da Tua palavra com clareza e que nós possamos sair daqui entendendo a Sua mensagem, crescendo um pouquinho mais e sendo abençoados por Ti. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse em Atos 17, que é onde nós estamos. Na verdade, nós estamos trabalhando ou chegando em Tessalonicenses. Aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. E ele sai rumo a Tessalônica e agora ele, enfim, entra para a Europa. Chega na Macedônia, na província da Macedônia. O Espírito Santo de Deus fala com ele por 2 vezes e na terceira dá um sonho, dizendo que ele deve cruzar a fronteira, ele queria ir para a Ásia Menor, e o Espírito Santo então leva ele até a entrada da Macedônia, e na Macedônia ele vai para Filipos, de Filipos ele passa por 2 cidades, e agora ele chega então em Tessalônica, uma grande metrópole, e agora numa sinagoga judaica. Ele começa então a ter o seu momento daquilo que Deus tem para a vida dele e para a vida daquelas pessoas sendo usado por Deus. Então vamos ler até o versículo 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados e discutiu, algumas versões arrazoou ou dialogou com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo que deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Amém? Nós temos falado então sobre alguns aspectos dessa viagem de Paulo e os contatos que ele vem tendo e o que Deus vem usando. No caso, estratégia, falamos sobre o padrão que Deus tem trabalhado na vida dele para que ele possa levar essa mensagem. Então, Paulo estrategicamente está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem um projeto e ele se deixando como homem de Deus ser usado por Deus, então ele vai trabalhando e vai andando, e por onde ele passa, o Espírito Santo de Deus vai tocando vidas e coisas vão acontecendo, não é? Então, antes de começar a entrarmos propriamente no texto, eu queria dar uma ilustração. Lembra que eu comecei o culto, eu falei para vocês, presta atenção, quem estava aqui no começo, presta atenção nas músicas, porque hoje as músicas têm tudo a ver com a questão do que a gente está pregando. Realmente, se você olhar para as mensagens das canções que foram cantadas e faladas, realmente tem tudo a ver. Mas não é somente nesse quesito que eu gostaria de começar a trabalhar ou trazer essa ilustração para vocês. Eu queria que colocasse a primeira tela, a figura. Você sabe o que é isso? Vamos lá, aula de conhecimentos gerais. Olha lá, tem os adolescentes já fez assim, ó. O quê? O que é? Teorema, já fez isso? Teorema de Pitágoras. Cateto e hipotenusa. Nossa, quanto tempo isso, não? E aí a gente fala, nossa, mas para que tudo isso, né? Para que a gente usa esse tipo de coisa?
Então é o cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado é igual ao C ao quadrado, que é a hipotenusa. Aí você fala, mas onde é que eu vou usar isso? Simples. Caixa de som. Aí você fala, não, mas a caixa de som usa. Sim, o jeito que a caixa de som está inclinada para vocês, está sendo usado o Teorema de Pitágoras. Porque se eu baixar essa caixa aqui, por exemplo, se eu for instalar som na igreja, eu baixar essa caixa aqui, quem está sentado na primeira fileira vai receber toda a projeção de som e vai reclamar que está alto. E quem está sentado lá atrás vai chegar para mim e vai falar, puxa, eu não estou escutando nada. E por causa da caixa estar inclinada, ou se você usar o Teorema de Pitágoras para medir qual é a expansão, por exemplo, do som, como esse som vai sendo derramado, você vai ver que com essa inclinação, o som que vai chegar, ele já vai chegar numa distância maior e ele vai ser espalhado. Então, o Teorema de Pitágoras é algo fantástico que a gente tem. Agora, eu queria que colocasse a outra figura. Você sabe o que é isso? Uma caixa com o quê? Com? Você sabe o que é isso? Você sabe quem foi Pitágoras? Pitágoras é 500 anos antes de Cristo. Pitágoras teve sim, com certeza, ele é pré-Sócrates. Ele teve muita influência onde Paulo vai passar, ali na região de Macedônia. Ele teve muita influência porque Pitágoras, ele é um filósofo, matemático, mexia com astronomia, mexia com literatura. O termo filosofia e o termo, por exemplo, matemática, vem por causa de Pitágoras, se você não sabe. E Pitágoras, ele começa a desenvolver algumas coisas na questão do número. Por exemplo, Teorema de Pitágoras. Um homem que se dedicou, então ele começa a expandir, porque nós estamos falando de Grécia. Paulo está chegando para se debater com filósofos, com homens que gostam de ter intelecto, de falar sobre coisas intelectuais. Esse é o contexto de onde Paulo está indo. E Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, ali ele já deixa um legado de muitas coisas ali na questão de ciências e tudo. Se você não sabe o que é isso daí, isso se chama monocórdio. Pode colocar outra, vai acho que entrar o Pitágoras, é esse aí. Se você olhar ali, você vai ver que é tudo. Ele trabalha com todas as coisas, questão química, questão de aritmética, matemática, pensador e música também. Pitágoras, ele então desenvolve, pode ir para outra imagem. Talvez você não conheça, mas aula de música é legal, porque você aprende bastante coisa. Especialmente aquilo que a gente faz na igreja, que é o canto que a gente usa na igreja. Isso é um monocórdio. Pitágoras, o que ele fez? Ele descobriu que tem uma matemática por detrás do som. Então ele põe esse monocórdio, ele coloca um cavalete, então ele tem uma certa altura ali. Pode pôr a outra, acho que uma está melhor, acho que dá para ver melhor a próxima. Isso, tá vendo? Ele tem um cavaletinho e ele descobre que se ele colocar na metade, ele vai ter uma oitava, ele vai conseguir achar uma harmônica. E ele sabe que a cada matemática que ele vai trabalhando, ele vai ter esse som repetido. Por exemplo, o dó, ele vai repetir o dó novamente. Na época nem tinha esses nomes das notas. E Pitágoras começa a desenvolver uma série de questões na área da harmonia ou na área da música. E ele então vai fazendo toda essa matemática, cria esse instrumento de uma corda. Eu toco, por exemplo, um hexachord, que é um instrumento de 6 cordas. Então ele descobriu que se ele pôr, por exemplo, isso aqui tem 65 centímetros, em 32 centímetros e meio, se eu bater a harmônica, eu vou descobrir que eu cheguei exatamente no som da primeira corda. E o som se repete, ou para cima ou para baixo. E ele vai descobrindo uma série de coisas que hoje a gente tem como padrão de música. Ele descobre, por exemplo, que existem... Você sabe quantas notas musicais tem? Vamos lá. Quantas notas musicais tem? Olha lá. Quantas notas?
Todo mundo fala 7, são 12 notas musicais. Na 13ª se repete. Mas ele sabe que para criar um padrão, ele divide em 7 notas musicais. O que nós conhecemos hoje, sofreu muita mudança. O que nós conhecemos hoje por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E todas essas notas têm variações do Dó para o Ré a um tom em vez de meio. E assim vai dividindo. É uma matemática que ele cria. E o interessante é que quando eu estava, por exemplo, com a minha mãe na Grécia, a gente foi para Rhodes, estava eu, minha esposa, meu irmão, e no hotel, na parte da tarde, teve algo que me chamou bastante atenção. Veio um grupo para cantar com a gente, esse grupo, ele cantou várias canções que eram específicas de cada ilha, ou de polis, que eles chamam, das grandes metrópoles deles. E eles começaram então a cantar, e ele vinha e falava, nessa ilha se canta esse tipo de canção, ou esse tipo de escala, e aqui se fala disso, ou se fala daquilo. E exatamente quando Pitágoras ele faz isso, vai sendo dividido por regiões a escala musical. Então cada região se familiariza com um tipo de escala musical. E nesse dia que eu estava com a minha mãe, é interessante, porque realmente você nota a diferença do som, que você vai percebendo que vai se distanciando daquilo que a gente chama de música para nós. E ele trabalha em algo que se chama harmonia. Guarda bem essa palavra. Hoje, eu falei para vocês, a gente trabalhou algumas canções. Talvez você pensou e ficou falando, eu vou prestar atenção na letra das canções. As letras tinham a ver tudo com o que a gente está falando. Mas, eu hoje trabalhei mais na questão do louvor, na estrutura musical, da harmonia das músicas. Por exemplo, quando você fala em questão de harmonia, o que se vem na mente? Ou o que o dicionário diz? Harmonia é a palavra que vem do grego, indica uma concordância ou consonância, tanto no contexto artístico como social. Sinônimos: equilíbrio, ordem, acordo, concórdia, entendimento e conciliação. No termo musical, falando musicalmente sobre harmonia musical, ou indica a concordância ou a combinação de várias simulações ou simultâneos de acordes, não é? Que vão sendo agradáveis ao ouvido. Exatamente é o que Pitágoras faz. Ele começa a bater a corda com esse instrumento, ele vai mudando, você vai vendo que tem as medidas, e ele vai vendo que certos tipos de som não combinam com outros. E ele vai achando os sons que se combinam um com os outros. Por exemplo, tem um outro, coloca uma outra para mim. Ele foi descobrindo a escala musical. Que ele descobre que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E vai seguindo. E aí passa para a próxima. Ele vai descobrindo uma matemática que existe por detrás e que há uma harmonia sendo criada. Então ele divide assim. O jônico, ele sabe que a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que leva o nome de jônico, porque era dividido por ilhas gregas, ele coloca o som, ele é feliz, ele é um som alegre, ele é um som energético, ele é um som dinâmico e um som popular, que é o que a gente usa como música na igreja. Que é o conhecida escala maior, ou escala diatônica maior, que é o que a gente usa. Ou ele vê que o dórico, outras ilhas usam, o sistema é já mais latino, é festivo, é dançante movimento, swing. O frígio é enigmático, intenso. Conforme ele vai modulando a escala com aquilo que ele achou, ele vai obtendo outros tipos de harmonia. E você sabe qual então é a harmonia que a gente usa mais nas igrejas, que a gente canta? É o primeiro e o sexto, que é o modo jônico e o modo eólio. Se você pegar, por exemplo, o jônico, você vai ter um som alegre, feliz, que é a escala de Dó. Ou se você pegar uma escala menor, quem estuda música vai saber que a música ela fica mais triste,
introspectiva, fica mais reflexiva e ela fica delicada e produz algo no corpo do ser humano, porque esses sons, Pitágoras descobre que tem uma concordância ou existe uma harmonia por detrás dessas notas. Então as músicas, por exemplo, que nós cantamos hoje, eu não sei se você sabe, às vezes as pessoas falam assim, mas tocar instrumento é difícil. Ter esse tipo de harmonia, presta atenção na mensagem, no sistema do que é que Paulo ele vai entrar. Paulo vai entrar na mesma coisa. Ele vai entrar no mesmo sistema harmônico para criar uma atmosfera para que a palavra de Deus possa ser incutida dentro, porque foi Deus quem criou a harmonia, foi Deus quem criou a música, os homens simplesmente descobrem. Agora, quando os homens de Deus se colocam debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, a harmonia que se cria para a divulgação da palavra de Deus, para a divulgação das coisas de Deus, ela torna uma outra atmosfera que vai além da atmosfera que a gente conhece, por exemplo, como uma atmosfera matemática. Por exemplo, se você pega, por exemplo, 4 notas musicais, que é o que a gente usa, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí as pessoas falam, puxa, a gente vai tocar uma música aqui na igreja. Então eu vou pegar o dó, primeiro grau, eu tenho fá, quarto grau, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí você tem, com 4 notas musicais, você toca praticamente quase todas as harmonias que a gente conhece. Acho que tem outra parte, põe para mim. São as notas musicais que a gente tem. Então, pega só o 6º grau, que é o quê? Lá menor. Primeiro grau, dó maior. 4º grau e o 5º grau. Você tem quase todas as músicas que a gente tem. É o sistema harmônico que casa com aquilo que a gente tem como música. Então, por exemplo, let it rain. 4º grau, let it rain. Primeiro grau, open the floodgates of heaven. Aí você pode ir para outra. Mesmas notas. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ou tem uma que repete muito, o pessoal canta bastante. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, e assim vai. Tem a outra que a gente conhece bem. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Todas essas músicas possuem o quê? O mesmo padrão melódico. E Paulo, ele sai para a sua jornada sabendo que ele tem um padrão a seguir, uma harmonia para ser passada, uma ligação para ser ministrada. Primeiro, eu falei semana passada, Paulo ele vai no lugar certo. Aonde ele vai primeiro? Numa sinagoga. Porque ele sabe que na sinagoga existiam pessoas tementes a Deus. Se você for, por exemplo, a primeira jornada de Paulo em Atos 13, ele chega, por exemplo, com Barnabé, quando ele chega ali em Chipre, eles descem em Seleusta, navegam para Chipre, chegam em Salamínio e proclamam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Ele sabe que lá tem um povo temente a Deus. Ele sabe que lá a palavra é de Deus. E lá, então, ele cruza a ilha, vai até Pafos. Quando ele chega em Pafos, lá tem um auxiliar, vamos dizer, do procônsul, que tenta impedir a mensagem, mas o procônsul ele fica tão encantado com a mensagem de Paulo, com essa harmonia, que ele fala algo diferente disso que está falando. E ele vê, por exemplo, esse mágico, ou o Elimas, ficar cego. E ele então entrega seu coração ali, e a palavra de Deus diz em Atos 13, 12, que ele fica impressionado. O que é essa melodia divina, ou palavra divina de Deus que entra no coração desse homem? E aí ele seguindo a viagem missionária, você segue o capítulo 13, por exemplo, ele chega, por exemplo, ele vai e entra em Pafos, na sinagoga. E o povo fica encantado. E convida, Paulo, volta de novo, vem falar mais dessa mensagem de Deus. Então Paulo, ele sabia a primeira coisa, que ele precisava ir no lugar certo.
Segundo, que eu falei, Paulo ele usa o método certo. Ele usa a abordagem certa, ele chega no tempo certo. Ele chega num sábado, porque ele sabia que era o tempo que eles se reuniam. Depois Paulo ele utiliza o método certo, ou a abordagem. Olha aí o versículo 2 de Atos 17. Por 3 sábados, Paulo então arrazoou com eles acerca da Escritura. Essa mensagem de Paulo foi uma mensagem apelativa? Foi uma mensagem de caráter emocional, que é o que a gente vê muito? Não. Foi uma conversa ou um bate-papo simplesmente sobre qualquer tipo de assunto? Não. Foi uma mensagem ou uma discussão religiosa que Paulo teve? Não. Paulo, então, ele entra com uma mensagem do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5, ele diz assim: porque o nosso Evangelho, que é quando nós vamos entrar na carta, ele não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em vosso favor. Presta atenção, primeiro, palavra, poder de Deus, e no Espírito Santo a convicção que é dada ao ser humano para ser transformado por Deus. Paulo sabia que havia uma harmonia sendo gerada, havia uma cadência sendo gerada, como uma melodia. Não tem como você trabalhar em vários tipos de escala e começar a querer colocar sons que não agradam. O próprio Pitágoras sabe disso. Ele percebe, o matemático, ele percebe disso. Nós, na questão espiritual, também percebemos que nós precisamos dessa harmonia de Deus na nossa vida, para que nós possamos entender essa mensagem, porque essa mensagem é de poder e vem através do Espírito Santo de Deus. E essa mensagem de Paulo, então, ela é uma mensagem que vai à mente, ela vai chamando, sim, o ser humano o quê? A lógica. Ele vai colocando coisas lógicas, ele não coloca coisas que as pessoas não conseguem entender. Pelo contrário, ele coloca coisas que eles começam a perceber. Ele vai lá nas Escrituras e começa a pegar desde o início quem é Jesus, aonde que isso vai dar? Ele vai dar na mensagem de Cristo. Ele trabalha com algo lógico, mas a mensagem também tem uma harmonia com e através do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, ele diz: se vocês permanecerem firmes em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. É pela palavra que nós vamos conhecendo de Deus, que nós vamos sendo transformados por Deus. Não tem outro jeito. Se nós queremos conhecer essa transformação divina de Deus, nós precisamos. O apóstolo Paulo sabe dessa importância. O apóstolo Paulo, ele sabe que ele precisa deixar uma mensagem robusta, algo robusto para que esses homens possam entender. E ele sabe que através do Espírito Santo, essa mensagem ela poderia ser não só colocada na mente deles, mas também em seu coração, numa harmonia completa, numa harmonia em que eles pudessem entender a dimensão da salvação de Cristo. Não somente uma harmonia para a vida, que é o que mais as pessoas buscam hoje, algo para a vida, somente para o que elas estão vivendo no presente, mas se esquecem de olhar o Maranata, que ora vem, Senhor Jesus. E Paulo, ele se preocupa, Paulo, ele sabe disso. Agora olha o versículo 3, abre aí, você já está com... Então Paulo, segundo seu costume, não é, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca da Escritura. Versículo 2. Então ele chega a essa sinagoga. Agora, veja o que ele faz. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. A primeira palavra que tem, nós vemos várias atitudes. Primeiro ele procura, depois ele arrasou, ou seja, ele troca informação, ele discute, ele fala sobre a palavra de Deus. E agora ele diz assim, que a Bíblia diz, Lucas, ele fala, ele explicou
a palavra de Deus. E é interessante que esse é um termo, em algumas Bíblias, dá como exposição. Semana passada eu estava falando que um dos livros que eu costumo sempre voltar a ler, que eu gosto de ler, e às vezes eu até durmo com esse livro, ouvindo o áudio dele, é O Peregrino. É um livro fantástico, eu gosto muito dele, porque tem várias situações da vida do peregrino, apesar de ser um livro bem antigo, não é, do século 17, e há uma passagem no Peregrino, bem no seu começo, em que Cristão, que é o personagem principal, ainda ímpio no momento em que ele está se debatendo com a vida, Cristão ou ímpio, ele está ali andando pelo campo e ele começa a falar com ele mesmo. Ele diz assim, que lamento a minha vida, que tristeza a minha vida. Ele está sabendo que a cidade vai ser destruída, ele está sabendo que ele precisa de uma salvação. E pesaroso, então, ele pega um livro, e esse livro, que é as Escrituras, ele começa a ler, e ele começa a chorar muito, porque ele está lendo aquelas Escrituras, e ele não sabe o que fazer. E é interessante que pesaroso, ele diz assim, o que eu devo fazer? E ele, sem saber o que ele tinha que fazer, ele vai para sua casa. Quando ele chega em sua casa, ele se depara com a sua família, vendo ele naquele estado. Ele tenta limpar as lágrimas, ele tenta mudar a sua aparência, para não demonstrar para a sua família, porém a família dele fica meio que, acha estranho. E aí ele começa a contar o que aconteceu, porque ele não segura. E aí ele diz, olha, a cidade vai ser destruída, nós precisamos dessa salvação, nós precisamos de Deus. E a família dele fica meio que com raiva dele. E aí fala assim, ó, ele acha que está meio doido, vamos pôr ele para dormir, diz que a família toda põe ele para dormir, ele vai dormir. Quando ele está dormindo, não é? A noite dele não muda, ele passa a noite em claro. No outro dia, quando ele acorda, a família chega para ele e fala assim, e você está melhor hoje? Ou os filhos devem perguntar ao pai, você está melhor hoje? Ele fala, pior, muito pior. Porque ele começa a ser impactado pelas palavras daquele livro. Então ele vai para o campo chorando e desolado, ele fala, puxa, ele quer saber o que esse livro, o que essas palavras estão falando com ele, e está tocando tanto o coração dele. E aí ele encontra um homem chamado Evangelista. E Evangelista, então, perguntou para ele, porque viu na cara dele, por que você está preocupado? E ele diz assim, eu estou sem saber para onde ir, e sem saber como me livrar desse peso e como eu posso me salvar. E aí o evangelista diz para ele assim, e entrega para ele um pergaminho e diz, e nesse pergaminho, em vez de melhorar a situação, diz assim, fuja da ira vindoura. Vem colocar mais lenha na fogueira da situação do homem ainda. Então, ele pergunta para o evangelista, então, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Porque se eu tenho que fugir da ira vindoura e eu sei que essas palavras estão me incomodando, essa palavra tocou meu coração, evangelista então lhe mostra o caminho e diz assim, você está vendo aquela montanha lá? Ele aponta, só que aí ele diz assim, não, eu não estou vendo, eu não consigo ver aonde você está vendo, eu não estou entendendo. E aí o evangelista fala para ele de novo, mas então você não está vendo ali aquela porta? Não, não estou vendo. Você está vendo aquela luzinha? A luzinha eu estou conseguindo observar a luzinha assim. Aí o evangelista diz para ele, mantenha os seus olhos naquela luz, e você irá dar direto na portinha estreita, para onde você deve bater. Essa porta vai ser aberta para você, e você vai saber o que fazer. E ele volta então para ir em direção a essa porta, e todo mundo tenta deter ele para que ele não vá. A história se desenrola assim, e ele segue gritando, vida, vida, vida eterna. E a história é muito linda, porque no caminho vão se desenrolando várias situações que a gente consegue fazer um paralelo muito bom para a nossa vida. Eu vejo Paulo como esse evangelista. Paulo entrando num ambiente totalmente novo, totalmente hostil. Num ambiente de cultura greco-romana. Num ambiente de teoremas e teorias. Num ambiente de achismos, num ambiente de filósofos, num ambiente que todo mundo conhecia o intelecto e tinha harmonia com o que era humano. Tinha harmonia com o que eles achavam que eram deuses. E Paulo agora tem a grande tarefa, guiado pelo Espírito Santo, de indicar agora uma proposta diferente. E essa proposta diferente era ensinar, e é o que ele faz.
explicando, que significa como um processo de abertura total, é o que a palavra quer dizer no grego. O grego é fantástico, porque o grego ele tem uma simbologia, é a palavra que é usada para se discutir e debater temas. O grego é a linguagem utilizada, que é uma linguagem muito rica. E essa palavra explicar aqui, ela significa o que a gente tem, por exemplo, quando você faz estudos bíblicos, ou que você vai fazer, por exemplo, seminário, sabe o que é exegese? Já ouviu esse termo, exegese? Paulo, ele aqui está fazendo uma exegese. Exegese é uma análise de interpretação ou aplicação detalhada e cuidadosa de uma obra, de um texto, de uma palavra ou de uma expressão. Esse termo se originou no grego de exegeses, né? E que significa expor ou explicar, interpretar, traduzir ou de levar para fora os fatos. Eu pego algo que está oculto ou que talvez as pessoas não tenham conhecimento e eu trago essa explicação para fora e eu exponho esses fatos. Ou eu dou uma análise, uma explicação, uma interpretação, uma obra feita cuidadosamente. Eu exponho tudo, tintim. Lembra desse termo no Brasil? Tintim por tintim. E ele faz então esse comentário, ele faz esse esclarecimento, ele explica detalhadamente um texto, a expressão da palavra. Quando eu abro algo, por exemplo, quando eu mostro o caminho, ou quando eu exponho com ampla abertura, totalmente aberto, aquilo que eu conduzo as pessoas a saberem. É como mais ou menos quando você abre um pergaminho. Ou quando você quer saber de uma estrutura ou de algo, você abre uma planta. Já viu quando você vai, por exemplo, fazer um trabalho na casa? No Brasil se faz isso bastante. O Marquinhos acho que conhece bem disso. Você põe a planta e o engenheiro, a pessoa, vai falando detalhadamente aonde as medidas têm que ser, aonde as coisas têm que ser. Paulo ele vai exatamente assim, explicando para aquele povo que não conhece absolutamente nada desse Jesus. Tintim por tintim, e em especial também para os próprios judeus, que por mais conhecimento que eles tinham, eles não conseguiam entender a planta, eles não conseguiam decifrar essa planta. E Paulo então traz para fora, mostrando com conteúdo a mensagem do Evangelho, ele destrincha, ele esclarece e deixa para eles bem explicado para eles. E é bem diferente do que a gente conhece por exegese. Exegese é quando você mostra o texto, quando você faz. Exegese é totalmente o contrário. É quando eu coloco, por exemplo, o meu ponto de vista, não é o ponto de vista do leitor, ou quando eu incorporo ao texto aquilo que o texto não está dizendo muitas vezes. É quando o leitor ou o pré-leitor não se preocupa com a mensagem original do texto ou com a intenção. Ele obriga, na verdade, o texto a dizer aquilo que ele quer que o texto diga. Irmãos, eu converso muito em casa, esse tem sido um dos maiores perigos da próxima geração e até da nossa geração. Porque muitos pregadores e muitas pessoas estão obrigando o texto a dizer aquilo que eles gostam, aquilo que eles acham que é. Mas o apóstolo Paulo, ele teve todo o cuidado, e a gente vai vendo que com o caminhar dele, ele quer instruir aquilo que a verdade e a palavra de Deus realmente diz. Explicando tintim por tintim como é o Evangelho. Explicando os fatores da própria Bíblia com coerência, ou da própria palavra de Deus com coerência, em perfeita harmonia. Como um evangelista, ele vai mostrando, não trazendo com bases nas suas experiências. É muito bom eu dar as minhas experiências, ou mostrar alguma coisa que eu passei na minha vida como testemunho, mas nunca eu posso colocar isso como o padrão verdadeiro. E Paulo, ele leva uma mensagem verdadeira. Ele mostra aos cristãos como realmente estudar a palavra. É interessante, porque agora recentemente a gente teve algumas comemorações da Primeira Guerra Mundial aqui, que é logo depois de você cruzar, não é, o Canal da Mancha, se você for para Dunkerque ou para o outro lado ali, você vai ver na parte de cima ali, na parte de Bruxelas, da Bélgica, tem muitos túmulos ali de soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. E teve uma guerra que até
Outra guerra é um pouco mais falada do que ela, mas teve um soldado britânico, John Rodds, que ele lutou nessa primeira guerra e ele recebeu a maior condecoração britânica, que é a Cruz Vitória, não é? E essa Cruz Vitória, ela é uma medalha que é dada, por exemplo, ao mais prestigiado, ao homem mais prestigiado por grande bravura contra o inimigo. Ele luta, ele sai uma hora para lutar, porque ele vê que ninguém responde, e as próprias bombas que as pessoas tinham jogado, por exemplo, nos campos ali, logo aqui perto de nós, as bombas se tornaram um campo minado, não de bomba, mas de lama. O povo ficava atolado na lama e morria atolado na lama. Então a água já não filtrava mais, ali é uma região que chove muito. Então imagina, o soldado dos dois lados, se ele caísse naquele lodo, ele não conseguia sair. E Rodds, o que ele faz? Ele sai contra os inimigos, ele consegue sozinho capturar 9 inimigos e trazer. E ele consegue perceber que na vida real ou na batalha real, há necessidade da gente estar firme e entender algumas coisas. E ele fala algo muito interessante, uma frase que ele diz, que é o seguinte: porque ele entende que na hora do vamos ver e na hora que eu preciso, há necessidade da gente ter uma estrutura melhor e poder apreciar as coisas melhores. Ele diz o seguinte: faça mais do que existir, viva. Faça mais do que tocar, sinta. Faça mais do que olhar, observe. Faça mais do que ler, absorva. Faça mais do que escutar, ouça. Faça mais do que ouvir, compreenda. É uma mensagem que a gente pode trazer hoje e despejar dentro da igreja e falar assim: faça mais do que ler a Bíblia. Faça mais do que ouvir a palavra de Deus. Faça mais do que ouvir, compreenda. Porque o que nós precisamos é realmente entender. E Paulo, ele tem esse cuidado. Porque ele vai então arrazoando, vai provando para eles, ele vai mostrando, vai explicando para eles a palavra de Deus. E aí diz o versículo que você tem, explicando qual é a outra palavra que diz? Explicando o que está na tua Bíblia? Versículo 3, parte A. Ele arrazoa, ele explica, e o que ele faz? Prova. Presta atenção na harmonia do que Paulo está fazendo. Ele arrazoa, ele troca a conversa, ele mostra, ele perguntas e respostas, ele explica, ele abre, ele expõe, e agora ele prova, ou seja, quando ele mostra completamente a verdade, ou seja, as evidências, ele demonstra, ele propõe, ele cita. Ele sabe o que ele está falando, não somente porque ele ouviu alguém falar, mas é porque ele sabe que é uma matéria própria da vida dele, é uma coisa que ele sente, ele sabe o que ele está fazendo. É mais ou menos como no sentido da gente preparar uma refeição. A palavra aqui, ela cabe muito bem nisso. É como se eu colocasse uma mesa. Quando eu preparo a refeição, por exemplo, não eu, tá? Minha esposa. Mas é porque em casa, se eu preparar a refeição, ninguém come. Entendeu? Porque o que eu aprendi a cozinhar é só restaurante, só comida de restaurante. E quando você coloca uma mesa, a pessoa que prepara, ela se dedica para preparar a mesa, não? Eu lembro que a minha filha agora, recentemente, a gente fez um jantar de Natal em casa, e todo detalhe, o talher tem que estar na posição certa, os pratos, as cores tem que estar, a vela tem que estar acesa, porque é jantar de Natal. E quando a gente chega, que a gente começa a pôr a comida para fazer, você sente o quê? O cheiro. Já começa a dar fome. Quando aquela comida está na mesa, ela está colocada, a gente vai sentar para provar. Mas antes de eu sentar para provar aquela comida, eu já estou sentindo a comida. Eu já estou apreciando a comida. Eu já estou vendo essa comida. E Paulo, ele tem todo o cuidado de colocar uma mensagem que as pessoas possam realmente ver que é uma coisa que foi preparada. Foi uma coisa bem elaborada. Foi algo que ele usa com todo carinho para colocar. Continua, abre aí a sua Bíblia, versículo 3, a parte B, ele diz o seguinte: então ele arrazoa, ele explica, ele prova,
E aí agora Paulo também diz que o quê? Que o Cristo deveria o quê? Sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu proclamo para vocês, ele é o quê? O Cristo. Então Paulo, ele usa também um meio certo. Ele usa as escrituras sagradas. Ele apresenta a mensagem de uma forma tão robusta, tão linda, com uma harmonia que soa perfeita e consoante aos evangelhos. Ele vai na história do povo judeu, ele vai na aliança, ele vai na primeira Páscoa, ele vai no êxodo, ele vai no sacrifício, ele vai no tabernáculo, ele vai pelas leis. Quando você olha, por exemplo, para as palavras de Paulo, quando ele cita esse Jesus, esse Messias, ele é o Cristo. Paulo, então, ele trabalha com a harmonia, que esse Antigo Testamento, isso que eles tinham e que eles tanto esperavam o Messias, esse Messias estava chegando. E ele trabalha de forma pura, verdadeira e eficaz. Paulo apresenta o cumprimento e o propósito. Esse Jesus, ele deveria vir, ele deveria sofrer e ele deveria o quê? Ressuscitar. Essa é a mensagem que Paulo dá. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos Cristos morrendo, que não são os Cristos da Bíblia. Não é o Cristo da Bíblia, são outros Cristos. São outros sacrifícios, são outras formas, são outras maneiras de se chegar ao Salvador. Mas Paulo ele não precisou inventar absolutamente nada. Ele não precisou de nenhum outro atrativo para que essa melodia fosse muito bem ouvida. Essa mensagem fosse muito bem ouvida. 1 Coríntios 15, versículo 1 ao 4, o próprio apóstolo Paulo ele diz o seguinte, essa era a mensagem de Paulo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, ao qual recebam e no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, você tem crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. O que ele transmite para as pessoas é aquilo que ele recebe de Deus. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo ele proclama uma mensagem. Ele diz: esse Jesus que deveria sofrer, esse que sofreu e que ressuscitou, ele tem nome. É Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro, filho de Maria. Humano que se fez carne, porque naquela época tinha gnosticismo. Tinham outras práticas que acreditavam que Deus ele nunca poderia ser gente, porque a matéria é má. E o nosso Cristo vem exatamente ao contrário do que eles pensam, na matéria má. E torna essa matéria viva, salva, com direito à eternidade com Cristo. Paulo ele sabia que se ele quisesse entrar para trazer uma mensagem robusta, ele teria que romper a barreira do judaísmo. Ele teria que romper a barreira daqueles que não acreditavam em absolutamente nada. Ele precisaria romper a barreira daqueles que se julgavam intelectuais. Romper a barreira do gnosticismo. Dos deuses pagãos. E Paulo sabia que ao entrar na Europa, na Macedônia, para essa terra, ele precisava de uma mensagem verdadeira e robusta. Porque ele sabia que para o momento que aqueles irmãos, que ele saísse de lá, o que iria manter vivo, que eles iriam manter vivo, que iriam dar força para eles, seria uma mensagem robusta e verdadeira, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba vendo tanto tipo de mensagem e me entristece o coração. Porque na primeira esquina, você já não lembra absolutamente nada mais. E nós estamos falando de vida, nós estamos falando de eternidade. Nós vivemos num mundo que ele tem muitas coisas boas, mas também vivemos num mundo que tem muitas ciladas enrostidas e que a gente às vezes não percebe. E eu fico a pensar, porque agora eu posso pensar num neto, né, futuramente, que eu já tenho um neto já, né. Mas eu agora penso que eu futuramente posso vir a ter
Falo para minha esposa, eu não quero mais ter filhos, não é? Já tenho os 2, mas eu quero ter um netinho, uma netinha. E eu fico imaginando qual é o mundo que o meu netinho ou a minha netinha vai andar. Qual é o mundo que eles vão viver? Porque esse mundo ele está cada vez mais complicado. É um mundo da informação rápida, mas muitas vezes a má informação rápida. Um mundo que absorve a mente, que absorve o coração e que precisa de um cuidado. Se Paulo estivesse chegando aqui hoje, ele não mudaria a harmonia de sua mensagem. Talvez hoje ele usaria sim o microfone, ele poderia sim usar talvez a internet, mas ele não mudaria a harmonia de sua mensagem. Porque a mensagem é: Jesus Cristo deveria e fez isso, morreu por nós, sofreu por nós. Ele é o Cristo, ele é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, que nos deu a vida eterna. E é essa mensagem que nós precisamos sempre colocar no nosso coração, com essa harmonia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, eu a vou proclamar. Precisamos, sim, ler a palavra de Deus. E eu encerro com Tiago, capítulo 1, versículo, eu queria que você abrisse comigo, só para encerrar. Tiago 1, versículos 3 ao 8. Presta atenção no que é dito aqui. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso é para você, é para mim. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. Não é metade, não é alguma coisa, aquilo que eu acho, não. A fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros. Sem lhes faltar o quê? Coisa alguma. Aí no versículo 5. Se algum de vocês tem falta do quê? De sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pois não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. E é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Que nós possamos entender que aquilo que nós estamos tratando aqui é vida, é eterno. Que nós possamos dar valor ao que estes homens de Deus fizeram para que essa mensagem chegasse até nós. E essa mensagem não chegasse desafinada. Essa mensagem chegasse no tom certo. Corrie ten Boom tem até um filme bem interessante, de alguns anos atrás, acho que é 1980 e tal, saiu um filme, mas o livro é de 1971, um ano depois que eu nasci. Chamou O Refúgio Secreto. Já ouviu falar desse filme? É muito bom, tem acho que nas boxes para você comprar. Chamou Refúgio Secreto. Aconteceu na Holanda. Os pais dela tinham uma loja de conserto de relógio na Holanda, eles eram judeus cristãos. E Corrie ten Boom e a sua irmã Betsy e o pai, a mãe falece, e eles estão ali. Então, o norte da Holanda já estava sendo atacado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, os nazistas. E o que ela via? As pessoas vindo para a cidade dela para se refugiar. E Corrie ten Boom, o que ela faz? Ela leva, eles desenvolvem um subterrâneo lá e elas se escondem. Por isso que se chama The Hiding Place, o filme, ou O Refúgio Secreto. Porque eles escondem essas pessoas para que essas pessoas não morram nas mãos dos nazistas. Mas, infelizmente, um espião isso é uma história verdadeira, acaba descobrindo
e eles acabam levando todo mundo, inclusive o pai dela, a irmã dela, e eles vão para esse centro de concentração e por lá ficam, e a irmã dela pregava a palavra de Deus e acaba morrendo, a Betsy acaba morrendo no campo de concentração, história muito linda, e o filme é muito bonito de se ver, mas ela diz uma das frases em seus livros que é lindíssima, ela diz assim: olhe para o mundo e você vai ficar angustiado, olhe para dentro de você mesmo e você vai ficar deprimido. E olhe para Deus, aí sim você vai encontrar repouso. Meus irmãos, que nós possamos olhar para Deus, e a única forma de olhar para Deus é quando nós gastamos e utilizamos o nosso tempo com Ele. Para que nós possamos fazer como o Tiago diz aqui, ter sabedoria, ter perseverança e completa, e que nós possamos ter a fé, que realmente provoca a diferença e nos mantém vivos e apostos. Porque qualquer coisa que for além disso, não vale a pena. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Porque eu sei que a sua mensagem, ela é uma mensagem de amor, mas ela é uma mensagem firme. Ela é uma mensagem verdadeira. Ela é uma mensagem que impacta. Ela é uma mensagem que precisa ser ouvida, mas que nem muitas vezes é. Deus, nos ajuda, Senhor, a ter realmente essa fé de pedir sabedoria para entender as tuas coisas, Deus. Para entender as explicações que nas suas palavras ou na Bíblia são feitas de todos os lados. Para que seja gentil, seja judeu, seja filósofo, seja conhecedor ou não conhecedor, possa sim entender a tua mensagem, Deus. Para que nós como pequenos possamos entender, para que nós como adolescentes possamos entender, adultos, Senhor, e mais velhos, Deus, nós possamos continuar aprendendo, Senhor. Sabendo que sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender, Deus. A gente nunca conhece tudo. O seu Espírito Santo sempre está trabalhando. O apóstolo Paulo tem consciência disso. E ele começa a realmente entender cada passo que ele dá, mais e mais qual era a vontade do Espírito Santo de Deus em sua vida. Que nós possamos, Senhor, aprender com essas lições. Que nós precisamos em cada passo que a gente dá, em cada mensagem que a gente ouve, cada texto da Bíblia que a gente lê, cada oportunidade que a gente está diante de Ti, que está diante de Ti para ouvir essa palavra, Deus, nós possamos crescer um pouquinho mais. E nós possamos dar valor, Senhor. Não um valor gerido pela emoção, Senhor. Mas valor gerido, Senhor, pela realidade do seu sacrifício, pela realidade do impacto da Tua palavra. Porque a própria palavra diz que ela não vem somente em palavras, mas vem em poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus impacte as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus toque o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus sopre vida aonde há morte. Que o Espírito Santo de Deus traga luz aonde há escuridão. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir portas, ouvidos, corações e mentes aonde estão fechados. E que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar para cada dia mais chegarmos diante da Tua presença de uma forma robusta, de uma forma harmônica com o Evangelho e de uma forma que agrada o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Sua palavra ela é viva, verdadeira e eficaz. E é por isso que eu te peço, Senhor, continua trabalhando em nós, Deus. Continua abençoando nossas vidas. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.